Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Então, muito prazer, eu me chamo Vanessa dos Reis, eu sou professora de Química em cursinho popular e a partir de agora, toda semana, vai rolar aula de Química aqui, de forma gratuita, no YouTube. Para me conhecer um pouquinho mais, eu sou doutoranda do LACOR, na URGS, sou mestre em Ciência e Engenharia de Materiais, na URGS, e sou bacharel em Engenharia de Materiais, também na URGS. Eu sou uma filha da URGS. Mas, antes disso, eu sou formada em Técnica em Química pela Fundação Liberato, aqui na minha cidade, que é Novo Hamburgo. A partir de agora, então, como eu comentei, semanalmente a gente vai começar a ter aulas de química aqui nesse perfil. Se tu quer saber um pouquinho mais sobre química, um pouquinho mais sobre rotina, produtividade e como organizar os teus estudos, tu pode me seguir aqui nesse arroba que eu tô diariamente no Instagram. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à melhor disciplina de todas, que é a química. Mas afinal, né? O que é química? Química é a área da ciência que trata principalmente das propriedades das substâncias, as mudanças que elas sofrem e as leis naturais que descrevem essas mudanças. Como um dos principais exemplos, e para mim uma das cientistas mais importantes, se não a mais, porque para mim tem um peso muito grande a carreira dela, está representada nessa figura, que é a excelentíssima Marie Curie, a primeira mulher a ganhar 2 Nobels e a única pessoa a ganhar o Nobel em duas áreas distintas de física e química, tanto pela descoberta de elementos radioativos quanto pela descoberta da própria radioatividade. A história dela é fantástica e eu poderia passar longos períodos falando apenas sobre ela para vocês. Mas, afinal, né? Aonde está a química? É sempre uma pergunta que a gente se faz. Se é uma disciplina tão difícil, como a gente faz uso dela no dia a dia? A resposta é que a química está em tudo. Ela está em praticamente tudo. Aí, sempre tem um espertinho que vem assim e fala: Mas, prof, eu odeio química. É muito, 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 muito difícil. A minha reação é um mix dessas três, né? Por quê? Normalmente, a gente não usa aquilo que a gente odeia. A gente se afasta daquilo que a gente odeia. Mas se a gente odeia a química ao ponto de achar essa ciência muito difícil e ter dificuldade na sua compreensão, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não vai poder mais fazer uso de quase nada. Porque tudo isso aqui que está na tela tem química. É muito difícil hoje a gente ter algo que não tenha química. Nós mesmos somos química, né? Nós somos feitos de átomos, nós somos feitos de elementos químicos. Nós respiramos elementos químicos, nós nos mantemos através de elementos químicos. Então a química está em tudo. Se a gente odiasse tanto a química, a gente não poderia mais comer. Não teríamos mais fonte de energia como um combustível do nosso corpo. A gente não poderia mais usar eletrônicos, né? Jogos, celulares, notebooks, porque ali tudo é química, desde a carcaça até a bateria que faz esses componentes rodarem. Quando eu falo de vestiário, então, tanto fibras naturais quanto sintéticas têm química. E até quando a gente fala, por exemplo, né, dos processos de esmaltação. O esmalte, ele é química. Eu conseguir aderir uma película na superfície da minha unha, seja por processos de esmaltação tradicional, seja utilizando os em gel, é pura química. Ou seja, a química tá em tudo. Mas o que acontece? Em nenhum momento eu falei que a química é fácil, né? E ela não é. Mas a gente não deve odiar ela, a gente deve respeitar a química. A química, sim, ela é uma disciplina difícil, muitas vezes muito difícil, mas eu tô aqui no papel de professora para facilitar essa disciplina para vocês. Então, esse ano eu vou colocar aulas aqui, muito conteúdo, produzir e responder várias questões para tornar essa ciência da natureza que é tão difícil
super fácil e uma forma acessível de explicação. Mas se tu ficou com dúvida nessa aula, pergunta, deixa um comentário aqui no vídeo. Pode procurar também no Instagram, que eu vou te responder por lá. Se não entendeu nada do que eu falei, para a aula, volta e vamos tentar de novo? Vamos assistir de novo essa aula? Mas se não, pode deixar um comentário também, que a gente vê um jeito de eu te ajudar a tirar essa dúvida. E o mais importante, busquem fazer exercícios nas plataformas. Tem uma grande quantidade hoje de plataformas online que oferece exercícios de forma gratuita. Então façam exercícios. Para quem vai fazer, por exemplo, a prova da URGS, dá para baixar as provas inteiras com um gabarito. Então tu já pode estar estudando por lá. Também existe essa opção para o Enem. Então, o mais importante para a gente conseguir fixar todo o conteúdo que eu vou passar aqui nas aulas é estudando, é fazendo exercícios. Esse é o mais importante de tudo. Essa aula ela vai ser mais curta, bem curtinha, tá? Mas a ideia é vocês me conhecerem um pouco para saber quem vai estar aqui postando semanalmente vídeos para vocês sobre química. Mas agora a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes, alguns conceitos gerais de química que é importante a gente já ter guardadinho aqui na nossa cabeça, mas eles também são conceitos bem simples, tá? O primeiro deles é o que é matéria, né? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Além dessas características, ela pode ser encontrada na natureza, para nós aqui no estudo da química, em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então, o ar que a gente respira, as pedras, as rochas que nos rodeiam, a água que a gente ingere, é tudo química, é tudo matéria. Por quê? Ela tem massa e ocupa lugar no espaço. Como eu comentei com vocês, existem os 3 estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. E esses estados, através de mudanças de temperatura, ou seja, troca de calor, a gente vai ver isso mais para frente, em mais detalhes, eu consigo ficar intercambiando entre esses 3 estados. E existem processos com nomes, né, corretos para cada uma dessas trocas. Quando eu vou do estado sólido para o líquido, né, eu tenho um processo de derretimento ou fusão. Quando eu vou do líquido para o gasoso, eu tenho um processo de evaporação. E quando eu vou do gasoso para o estado sólido, né? Então eu estou indo do estado mais desordenado de todos para o estado mais organizado. Eu chamo isso de ressublimação. Agora, quando eu estou indo do estado gasoso para o estado líquido, é um processo conhecido como condensação. Do estado líquido para o estado sólido é um processo conhecido como congelamento ou também solidificação. A solidificação é muito comum a gente utilizar ela na área de materiais quando a gente fala de ligas metálicas, um processo de solidificação. Quando eu vou do sólido para o gasoso, então, agora ao contrário do que eu falei anteriormente, né? Eu estou indo do estado mais organizado para o estado mais desordenado de forma direta. Isso se chama sublimação. A sublimação é um processo muito comum, que eu acho que muitos de vocês conhecem, que acontece com a naftalina em casa. Ela é muito comum no nosso dia a dia quando a gente usa naftalina. A naftalina, ela some, né? A gente vê o botãozinho de naftalina desaparecendo por causa do processo de sublimação. Uma curiosidade e algo extremamente interessante é esse cara aqui, o ponto triplo. Aqui a gente tem um gráfico de temperatura por pressão. Então aqui nós temos o estado sólido, o líquido, o vapor ou estado gasoso. E quando a matéria se encontra ao mesmo tempo nesses 3 estados, nós temos o ponto triplo, que ele corresponde a esse ponto aqui do diagrama. Ele acontece numa determinada temperatura e numa determinada pressão. E eu tenho, por exemplo, como no caso aqui da imagem da bolha, eu tenho a água em 3 estados: líquido, sólido e gasoso ao mesmo tempo. Mas lembrando que para esse ponto triplo, a temperatura e a pressão devem se manter constantes. Ok? Bom,
Agora, então, falando um pouquinho da característica dos estados. O primeiro deles, o estado sólido, é o estado mais ordenado que a gente tem. Ele tem uma forma definida, um volume fixo e por isso que ele tem um altíssimo grau de organização. Aqui um exemplo do nosso dia a dia, o gelo, mas também outro exemplo que talvez não fique tão visual, mas são, por exemplo, os vergalhões de aço que a gente utiliza para fazer estruturas, né? Também um exemplo de estado sólido. Todas as ligas de aço, alumínio, cobre que a gente vê por aí, elas estão no estado sólido, extremamente ordenadas. Estado líquido, então, ele tem a forma variável, mas o volume ele vai ser sempre fixo. Eu, por exemplo, consigo colocar 1 litro de água numa jarra, mas eu posso também colocar, se existir a capacidade, 1 litro de água em um copo. Vai ser o mesmo volume, mas a forma que esse líquido vai tomar é diferente. É aquela piada do gato, sabe? Que um gato ele é um líquido porque ele consegue se colocar tanto em bacia quanto caixa em locais que parece que ele não cabe. Por quê? Ele tem um volume fixo, mas uma forma variável. E aqui um exemplo, né, do único metal líquido que a gente tem, que é o mercúrio. É o único metal em estado líquido em temperatura ambiente. E por fim aqui o estado mais desordenado de todos, que é o estado gasoso. Ele tem a forma variável, o volume variável e, portanto, ele é uma desordem total. A gente, por exemplo, tem o estado gasoso quando a gente produz vapor, né? A gente aquece demasiado o líquido, ou até mesmo o gás que está presente aqui dentro de balões. A forma e o volume são variáveis. A gente vai ver isso melhor quando a gente começar a estudar a teoria dos gases no módulo 2. Algumas propriedades da matéria. Propriedades gerais dela. Massa corresponde à quantidade de matéria em um corpo. Volume, o local, o espaço, né, que essa matéria ocupa em qualquer um dos estados físicos. A inércia é aquela ideia de corresponder à permanência de ação, né? Então, se eu estou parado, eu vou ficar parado, mas se eu estiver em movimento, eu vou me manter em movimento, exceto quando uma força, né, modificar o meu estado. Isso é inércia. Estarei em inércia. Impenetrabilidade. Não existe a possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso não existe, tá? Porque se a gente começar, por exemplo, a falar em termos de compressibilidade, eu estou mudando também provavelmente a forma, tá? Então eles já não estão mais ocupando o mesmo espaço. Então isso não existe. É a ideia, né, de propriedade da impenetrabilidade. A divisibilidade é a propriedade que a matéria ela pode ser dividida em diversas partes muito pequenas. Compressibilidade é quando eu consigo reduzir o volume da matéria mediante aplicação de pressão. Então, para eu mudar o volume da matéria, eu estou tendo que fazer uma pressão externa sobre a matéria. Isso é a compressibilidade. A elasticidade, que é o regresso do volume da matéria após eu cessar essa compressão. Então, a ideia, por exemplo, de uma borracha, né? Eu vou pegar ela, vou esticar, enquanto eu estiver fazendo uma força externa, ela vai se esticar. Quando eu parar, ela vai voltar à sua forma original. Aqui a gente deixa um ponto de ressalva para quando a gente fala um pouquinho mais sobre ciência e engenharia dos materiais, mais para química. É isso aí. Indestrutibilidade. Não se pode destruir ou criar a matéria. O que ocorre são transformações. Esse é um dos principais princípios da química, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Extensão é a capacidade de ocupar lugar no espaço, que é diferente de volume, né? Volume corresponde ao espaço ocupado em qualquer estado físico, e a extensão é a capacidade de ocupar lugar no espaço. E a descontinuidade, que existem espaços na matéria que eles não são visíveis ao olho nu. Então, nada é 100% ocupado, né? Como a gente vai ver, ou veria se a gente falasse um pouquinho mais em engenharia de materiais, sempre tem espaços vazios. Propriedades específicas. São as propriedades características exclusivas de cada uma da matéria, que difere, né, delas das demais. Então, algumas químicas são, por exemplo, a combustível, oxidante, corrosivo e explosivo. A matéria, ela pode sim ter mais de uma dessas propriedades, mas é isso que vai diferir ela das demais.
As propriedades físicas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade e magnetismo são coisas totalmente próprias de cada matéria. A gente, por exemplo, pegar uma liga de ferro e uma liga de bronze, elas vão ter pontos de fusão, ebulição e magnetismo diferentes. Se eu pegar um sal, um cloreto de sódio, um sulfato de cálcio, eles têm solubilidade totalmente diferente em água, né? Então são propriedades específicas da matéria. Organolépticas, então, são aquelas, né, cor, sabor, odor e textura. E as funcionais, que a gente vai estudar mais para frente, que são basicamente o que a gente chama de química inorgânica, né? Que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, as funções da química inorgânica, que são os 4 grandes grupos da química que diferenciam a matéria. Mas a gente vai ver, por exemplo, que dentro dos próprios ácidos, a gente tem ácidos com diferentes teores de corrosão, né? Eles reagem de forma diferente. Nas bases, da mesma forma, a gente vai ter bases solúveis e bases insolúveis. Então, dentro do mesmo grupo funcional, eu ainda terei propriedades físicas e químicas diferentes, porque são propriedades específicas. Por hoje era isso aí. Muito obrigada pela tua atenção. Como eu comentei, se tu ficou com dúvida, pode me procurar lá no Instagram. Lá eu também posto muito mais dicas sobre produtividade, rotina, estudos e química, obviamente. E ali também, se tu quiser ter algum contato, ficou com alguma dúvida, quer marcar alguma aula, é só entrar em contato pelo e-mail. Tchau e nos vemos na próxima aula de química.